Que precioso, né? Nós estamos nessa manhã, que precioso nós podemos estar juntos para buscar o nosso Deus. E olha, vamos se adentrar à boa palavra, vamos buscar do Senhor a direção certa, o entendimento que precisamos, para que assim nós possamos dar a Ele, né? Honra, glória, louvor, em tudo aquilo na qual nós estamos fazendo, estamos vivendo, e vai ser especial. Lembrando já que próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Próximo domingo, dia maior da igreja, aquele dia de renovação espiritual, aquele dia de comunhão plena. Vai ser uma grande bênção. E semana que vem nós vamos ter também na ministração do louvor, né, além do nosso ministério de louvor, nós vamos ter aqui Bob Jonathan. Ele vai estar conosco, nos conduzindo também em louvor, em adoração. Será uma manhã muito especial, uma manhã que vamos estar rasgando o coração e vamos estar buscando a presença de Deus. Será uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Então, fica esse convite para você, para que você possa estar presente. Convide pessoas para que venham nesse dia. Nós vamos ter um culto muito especial de louvor aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Já no dia 17, né, nós vamos ter aqui a presença de Marcelo Dias e Fabiana, essa dupla, né, de amigos mais chegados que irmãos, que sempre quando vêm aqui a Boston, sempre nos visitam, estão conosco, também estarão nos conduzindo em louvor e adoração. Será muito especial. E no dia 30 de agosto, nós vamos ter o nosso encontro das famílias, aquele momento em que nós reunimos todas as famílias da igreja, e nós temos um tempo onde passamos juntos, desde manhã até o finalzinho do dia à tarde. É aquele tempo da comunhão plena, a igreja toda reunida, as famílias reunidas, aquelas várias atividades que a gente faz em prol das famílias. E é um momento, né, de fortalecer a nossa comunhão em nome de Jesus. Em setembro, nós vamos ter um encontro muito especial para homens. Será no dia 13 de setembro. Nós vamos ter um encontro, um trabalho só para os homens, o Ministério MQV Reunidos. Vai ser uma grande bênção. Inclusive, nesses próximos dias, o pastor Gilbert, né, que lidera esse Ministério dos Homens aqui na igreja, ele vai fazer um trabalho muito específico com os homens também de discipulado, para aqueles que querem poder ter um tempo e poderem estar aprendendo sobre alguns aspectos importantes. Serão 4 semanas de discipulado que ele vai estar ministrando, depois ele vai mandar no grupo dos homens lá, mas quero encorajar você, homem, a você poder estar participando, estar presente, né, estar vivendo esse tempo de comunhão e se preparando para esse dia 13, esse encontro que faremos. E as mulheres, vamos ter, né, o retiro das mulheres no mês de outubro. Será um tempo também que as mulheres estarão reunidas, estarão juntas e estarão tendo esse tempo de buscar também esse crescimento, essa edificação espiritual, para que a cada dia nós possamos estar mais fortalecidos com Deus e mais prontos e preparados para servir melhor o Senhor. E aí depois vamos ter o nosso culto especial de Thanksgiving, depois vamos ter o nosso culto especial de Natal, depois nós vamos ter o nosso culto da virada, enfim. O ano está chegando já no final, né, meus irmãos? Falamos assim, agosto, você já parou para pensar? É o último mês de verão. As aulas já voltam daqui uns dias. Você veja, passa muito rápido. Nós precisamos remir o tempo. E glória a Deus por isso. Amém? Vamos à palavra do nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos iniciar com a leitura do verso de número 8. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo dias onde, meus irmãos, nós vemos que muitas pessoas estão duvidosas quanto ao amanhã. Muitas pessoas estão temerosas em relação ao seu futuro. E muitos pensam em parar, muitos pensam em desistir. Isso se diz respeito a muitas questões da vida. Tem muita gente que no casamento está pensando em parar, está pensando em desistir, está pensando em entregar os pontos. Tem muita gente que no trabalho, na profissão que exerce, está pensando em parar, está pensando em entregar os pontos. Tem muita gente que na vida espiritual, pessoal, está pensando em parar, está pensando em desistir. Para que eu vou na igreja? Para que eu busco a Deus? As coisas não mudam na minha vida, está tudo da mesma forma, não tem transformação, não tem mudança.
Alguns pensam em parar de estar na igreja, de poder continuar congregando, de poder continuar tendo comunhão. Muitos pensam em parar, muitos pensam em desistir. E alguns, meus irmãos, até mais profundamente falando, estão pensando em parar de viver. Já até aquele pensamento na mente de poder dizer, quer saber para que eu vou viver? Essa vida está horrível, essa vida está uma droga. Enfim, e querem desistir inclusive da vida. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Quem tem o Espírito Santo em sua vida, não desiste. Eu vou dizer de novo para você. Quem tem o Espírito Santo, não desiste. Então, se na vida, em qualquer aspecto, nós estamos pensando em parar, entenda, está faltando o Espírito Santo se fazer presente. Por que você diz isso, pastor Glauber? Eu não, é a Bíblia. Vamos para Atos dos Apóstolos 1:8. Vamos iniciar o nosso estudo. E hoje se prepare, porque eu separei muitas referências aqui para que nós possamos estudar juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8. Vamos lá, você pode ler comigo esse texto? Atos 1:8. O que diz aí? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Vamos ler de novo esse texto juntos, por favor? Atos 1:8, que diz aí, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Os dias, como eu mencionei, não estão sendo muito fáceis. Os dias estão sendo difíceis, os dias estão sendo trabalhosos. Mas há uma diferença entre quem tem o Espírito Santo presente na sua vida, em quem recebeu a virtude do Espírito Santo e quem não recebeu. Sabe qual é? É que aquele que tem essa virtude do Espírito Santo, ele sabe que ele precisa cumprir com a sua missão. Ele sabe que ele precisa honrar o seu chamado. Ele sabe que ele precisa honrar aquele que os trouxe da morte para a vida. Quem tem o Espírito Santo sabe que não são adversidades, barreiras ou problemas que os farão parar ou desistir. Porque quando se recebe, se tem a plenitude do Espírito Santo, se tem virtude. E essa virtude na qual é derramada nos dá essa plena condição de assim nós podemos prosseguir e de assim nós podemos avançar. Veja que desde o derramar do Pentecoste, nós começamos a ver uma forma diferente da igreja ser e uma forma diferente da igreja agir. Mas antes de eu tratar dessa forma e dessa postura, eu quero primeiro que você entenda uma coisa. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, meu irmão, ele não é uma força, como algumas pessoas pensam que é uma força que eu vou receber. Não, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. É importante entender isso. Vamos lá para 1 João 5:7. Vamos esboçar isso aqui para que você primeiro entenda sobre isso. Quem é o Espírito Santo? 1 João, capítulo de número 5, verso de número 7. 1 João 5:7. Diz assim o texto sagrado: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. Então veja, nós não estamos falando de uma força chamada Espírito Santo.
nós estamos falando de uma pessoa. 3 testificam no céu: o Pai, a palavra que é o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então, quando falamos do Espírito Santo, nós falamos de alguém que é vivo, de alguém que é real, de alguém que desde o princípio da criação se fez presente, até mesmo na formação do homem. Quando Deus cria o homem, Deus diz assim, em uma reunião onde a Trindade se faz presente: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que o termo é na terceira pessoa do plural? Porque ali se fazem presente desde o princípio Pai, Filho e Espírito Santo. Não está dizendo assim, eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha... Não, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós estamos falando de 3 pessoas que na verdade são uma. Essa é a Trindade. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, Deus está dizendo, você não vai estar sozinho, mas haverá uma das pessoas da Trindade que estarão presentes com vocês, estarão capacitando vocês, que se chama Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui nessa manhã? Está, se faz presente. E Ele quer poder caminhar todos os dias juntamente conosco. Porque quando nós o recebemos, a virtude dele é derramada sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Nós vamos chegar lá. Outra coisa que eu quero que você entenda do Espírito Santo é o seguinte, meus irmãos. O Espírito Santo não é alguém que é mudo. Como ele é uma pessoa, toda pessoa, ela fala. E eu quero dizer, o Espírito Santo fala. Ele fala. A Bíblia diz isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Veja só. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2. Atos 13, 2. Atos 13, 2. Diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, quem é que dá a direção agora para que Paulo e Barnabé possam ir a Antioquia e ali eles possam cumprir a obra missionária na qual for dada e criar ali uma igreja forte, igreja essa na qual aqueles que se converteram foram primeiramente na história chamados, como eu e você hoje, de cristãos. Quem é que falou ao coração dos apóstolos para enviá-los, para que eles fossem e formassem esta igreja? O Espírito Santo. Então veja, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E que ele fala. Quando você está, meu irmão, meditando na palavra, quando você está tendo esse tempo de hoje, você está buscando a Deus. Aquela voz do Senhor que se revela ao nosso coração, quem é? É o Espírito Santo, que hoje está cumprindo com a sua missão entre nós. Para que eu e você possamos estar mais perto de Deus, estar mais fortalecidos e cientes do que Deus ele tem para nós. E ele não somente, meu irmão, ele fala, mas ele ensina também. Veja João capítulo 14, verso 26. Vamos lá. Você está preparado para folhear sua Bíblia hoje? Então prepara aí, viu? João 14, 26. Se tem uma coisa que aqui na Igreja da Graça nós gostamos é de ler a Bíblia, viu, meus irmãos? João capítulo 14, verso de número 26. Nós não temos dificuldades aqui em folhear a palavra. Aliás, quanto mais contato com a palavra você tiver, mais conhecimento você terá. João capítulo 14, verso de número 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Então, mais uma vez, olha a Trindade aqui se fazendo presente, meus irmãos. O Pai vai enviar em meu nome e vai enviar quem? O Espírito Santo. Então, mais uma vez, as 3 pessoas da Trindade presentes. E o que é que o Espírito Santo vai agora fazer? Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, veja, quando nós vamos começar um culto, o que a gente pede? Espírito Santo, me traz o entendimento da palavra, traz a revelação para que eu entenda. Quando você for ler a Bíblia na sua casa, meu irmão, feche os seus olhinhos lá e peça: Espírito Santo, me ajuda a entender esta palavra, me dá esse discernimento, fala ao meu coração. Quando você faz isso, você tem o Espírito Santo se revelando, porque ele fala e ele ensina. É por isso que muita gente lê a Bíblia e não entende, porque não busca a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que vai trazer essa compreensão para nós, é Ele que vai fazer com que essa palavra seja facilmente por nós compreendida. Então veja, estamos falando de uma pessoa que fala, de uma pessoa que ensina, e mais do que isso, uma pessoa que traz conforto e consolo para o nosso coração. Evangelho de João, capítulo de número 14, volta um pouquinho na leitura, vamos ler o verso 16, diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em quem? Em vós. Então veja, esse Espírito não somente ele fala e ensina, mas ele também consola, conforta. Veja que nós estamos tratando nessa manhã sobre que quem tem o Espírito Santo, ele não desiste. Porque nesses momentos aonde vêm as dificuldades e nós pensamos muitas vezes em parar, em desistir, temos as nossas forças minadas, parece que falta em nós esperança, e a gente precisa de algo que nos sustente. O Espírito Santo, ele é o quê? Consolador. Ele é aquele que vem, enxuga as nossas lágrimas, nos pega pela mão e nos dá forças para que a gente possa prosseguir. É aquele que vem diante de nós a ponto de dizer assim: você não está sozinho, eu estou junto com você, e vou estar com você até o final. Todo mundo pode ter virado as costas para você, todo mundo pode ignorar você ou achar que para você não tem mais jeito ou esperança, mas eu estou com você. Você é amado, você é querido, você é especial. Você é alguém que tem condições de viver o melhor na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele também é o quê? Consolador. E mais, quando a gente muitas vezes não tem força, não sabe o que fazer, não sabe o que pedir, não sabe para onde ir, porque às vezes acontece algo que tira o nosso chão, e quando algo tira o nosso chão é que a gente pensa em parar. Olha que mais esse Espírito, essa pessoa que se faz presente na nossa vida, que não nos deixa sozinhos, faz em nós. Romanos capítulo 8, verso 26. Veja só, Romanos capítulo de número 8, verso de número 26. Romanos 8, 26 diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga aleluia. Então veja que ele também intercede por nós. Sabe aquele momento que você não sabe, você está diante de Deus, não sei se você já passou por isso, mas você está diante de Deus e você não tem nem palavras para colocar em oração, é tanto peso, é tanta pressão, a coisa... E aí você está ali e você diz: Deus, o que dizer, o que falar agora? E nessa hora você começa a falar com Deus, e a Bíblia diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis.
É onde você, no abrir da sua boca, começam a sair palavras que nem você sabe o que você está dizendo. É nessa hora que você que é batizado no Espírito Santo, e quando você recebe o Espírito Santo, a maior evidência de que você tem a plenitude do Espírito Santo é o falar em línguas. E quando você está tendo esse momento em que você na oração está falando nessas línguas, que você muitas vezes nem entende o que você está falando, mas ali o Espírito está intercedendo por você. São gemidos inexprimíveis que a Bíblia fala. Por isso, meu irmão, às vezes as pessoas não entendem a importância de poderem ser cheias do Espírito Santo. Domingo passado nós fizemos o batismo nas águas. E eu disse aos irmãos que se batizaram, agora busque ser batizado no Espírito Santo. Porque você já é de Jesus. Agora você precisa ter a plenitude do Senhor na tua vida. E quando você é batizado, você alcança essa plenitude. É importantíssimo você buscar, porque nós não sabemos orar como convém. Mas quando o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é diferente. A Bíblia diz que quem ora em línguas, ora bem. Por quê? Você está no Espírito, falando com Deus, que é Espírito. Então isso é importante, é fundamental na vida cristã. Você tem que buscar isso com garra. Deus, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio, eu quero ter a plenitude. Porque quem tem o Espírito Santo não desiste. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele, como nós aqui estudamos, ele nos ensina, ele também nos consola, ele intercede por nós. E ele se fazendo presente na nossa vida, ele vai nos dar condições de poder avançar. Por quê? Porque ele veio para cumprir também uma missão. Assim como Jesus, o Verbo que se fez carne, veio entre nós, habitou entre nós e cumpriu a missão com o Pai, o Espírito Santo também está em missão entre nós. Jesus volta ao céu, mas envia o Espírito Santo para estar conosco até os últimos dias. O Espírito Santo está presente entre nós. Ele está no cumprimento da sua missão. E que missão é essa, pastor Glauber? João, capítulo 16, verso 13. Entenda. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Aqui está a missão do Espírito Santo. João 16, 13 diz: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há. Diga aleluia. Qual é a missão do Espírito Santo na terra? Qual é a missão do Espírito Santo na terra? Nos guiar em toda a verdade. Porque ele não fala dele, mas ele traz aquilo que ele tem visto e ouvido do Pai. E nos mostrará o que há de vir. Então, quando nós falamos que viver uma vida cristã é uma vida em que você tem a direção para o presente, mas você tem a certeza de ser conduzido para um futuro de vitória, é porque o Espírito Santo se faz presente. Ele está cumprindo a missão dele hoje entre nós, meus irmãos. Por isso que eu estou dizendo a você, quem tem o Espírito Santo não desiste, porque o Espírito Santo ele vai nos guiar não na mentira, ele vai nos guiar na verdade. E ele vai nos mostrar o que ele tem para nós, ele vai nos mostrar o que Deus tem para nós, ele vai nos mostrar o nosso futuro, não somente aqui nessa terra, mas também nos mostrar o nosso futuro, meu irmão, numa eternidade com ele. Por isso é fundamental nós termos o Espírito Santo na nossa vida. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, tudo muda na minha maneira de ser, na minha maneira de viver. Nós temos exemplos claros na Bíblia que deixam isso, meu irmão, muito claro para as nossas vidas. Nós podemos olhar para a vida, por exemplo, dos próprios apóstolos do Senhor Jesus. Para você entender, os apóstolos de Jesus, eles caminharam com Jesus, correto? Eles caminharam com Jesus. Mas o fato de caminhar com Jesus não significa que possa haver uma mudança totalmente plena. Hoje o Espírito Santo está cumprindo a sua missão. O fato de você assumir Jesus na sua vida é fundamental.
Mas se você não for guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, o fato de só conhecer Jesus, só ter aceitado Jesus, não vai ser suficiente. Veja quem eram os discípulos quando estavam com Jesus. E veja a diferença dos discípulos depois de receberem o Espírito Santo. Vamos entender isso aqui para que você compreenda a necessidade urgente de ser cheio do Espírito Santo. Não é só aceitar Jesus. Não é só dizer, eu caminho com Jesus. Não, eu sou cheio do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho a plenitude de Deus na minha vida. Eu não tenho só parte de Deus na minha vida, mas eu tenho a plenitude de Deus na minha vida. Veja como é diferente. Eu vou trazer 2 exemplos para você. Primeiro exemplo, vou falar do apóstolo Pedro. Vamos para João capítulo 18. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 18, verso 10. João 18, 10. Jesus estava lá no monte orando, chegaram soldados para prendê-lo. Olha o que aconteceu. Antes, Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era? Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Quando chegaram para prender a Jesus, Jesus já tinha dito o que aconteceria. Jesus estava em oração e estava transpirando sangue ali, os discípulos não estavam nem conseguindo acompanhá-lo, estavam com sono, estavam dormindo. Jesus chega lá naquele desespero e fala, mas nem um minuto vocês conseguem vigiar comigo? Jesus já estava dizendo o que ia acontecer. Mas o Pedro, ele era um camarada impulsivo. Você conhece gente impulsiva? Pedro era um cara impulsivo, pessoal. Né? Ele agia com o estômago. Pedro era aquele que dava 2 minutos nele. Tem gente que é impulsiva, pessoal. É de Jesus, mas é impulsiva. Então está vendo que não é só aceitar Jesus? Você tem que ter a plenitude do Senhor. Porque tem muita gente que é de Jesus, mas é impulsivo. Age com o estômago. Qualquer coisa briga, qualquer coisa xiga, qualquer coisa fica brava, qualquer coisa fica nervosa, qualquer coisa se irrita, qualquer coisa fica de mal, qualquer coisa... Foram prender o Jesus. O Pedro não pensou 2 vezes. O que ele fez? Arrancou uma espada que tinha, minha mãe, tacou no rosto do soldado, pegou do lado aqui, arrancou a orelha do bicho fora. Jesus na mesma hora pegou e falou, para Pedro, bota essa espada de volta aqui. Porque quem fere com a espada vai ser ferido. Não é assim que se resolve as coisas. Ô Pedro, você está querendo evitar o quê? Que eu cumpra com a minha missão e traga salvação para o mundo todo? Não é desse jeito não, Pedro. E Pedro era discípulo de Jesus. Pedro estava do lado de Jesus. Mas Pedro tinha uma impulsividade que era muito forte. É aquela coisa, mas é meu jeito. Não, se Jesus quisesse ter mudado o meu jeito, ele teria mudado. É porque a questão é que não basta só você ter aceitado Jesus, você precisa ter o Espírito Santo. Porque quando você tem a plenitude do Senhor, meu irmão, Ele te muda. Não tem esse negócio, porque o meu sangue é italiano, meu sangue é espanhol, é porque eu... Não, porque hoje nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então não tem esse negócio. Porque em Deus... Quando Ele se faz presente na nossa vida, a transformação é completa, a transformação é total. Esse homem era impulsivo. E mais, meu irmão, ele naquele jeito de ter o seu próprio eu, porque Pedro era um pouquinho eu. E Jesus estava falando, Pedro, você vai me negar nessa noite antes que o galo cante. Senhor, eu jamais vou te negar, eu não vou fazer, eu vou com o Senhor até o final. Está pensando o quê? Aqui é Pedro, está pensando o quê? Estou junto, estamos juntos. Tem muita gente que é assim também, pessoal. É cheio do eu. É discípulo de Jesus. É de Jesus. Está caminhando com Jesus. Mas o eu dele é muito grande. Não, eu confio no meu taco. Não é assim que as pessoas aí fora falam? Não, eu sei o que eu faço. Não, vem comigo.
olha o que aconteceu. Mateus 26, veja só. Mateus capítulo de número 26, verso 69. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso 69, diz: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse que ele estava ali. Ele também estava com Jesus o Nazareno, e ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então, mesmo ele estando com Jesus, mesmo ele sendo discípulo de Jesus, ele negou a Jesus. Na hora que ele viu que a situação apertou, na hora que ele viu que ele dali poderia ser também preso e ser morto, a vida dele estava em risco, o que foi que ele fez? Deixa eu dar uns passinhos para trás aí. Tem muita gente, meu irmão, que está do nosso lado somente quando as coisas estão bem. Tem muita gente que nunca nem olhou para você. Foi só você melhorar um pouquinho de vida, viraram seus melhores amigos. Se um dia tiver qualquer probleminha, pode ter certeza, essas pessoas você não vai poder contar com elas. Não se engane. São amigos por conveniência. Porque na hora do aperto, mesmo aqueles que dizem que são de Jesus, se não têm a plenitude do Espírito Santo, eles não aguentam pressão. Na hora que a situação aperta, as coisas não são como eles querem que seja, o que eles vão fazer? Eles vão dar passo para trás. E é por isso que tem muita gente que às vezes fala: poxa, eu não imaginava que o fulano fosse fazer isso comigo. É porque ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse, ele não negaria. Ele estaria até o final. Ele estaria junto com você até o fim. Então veja, esse homem chamado Pedro, que era discípulo de Jesus e que andava com Jesus, estava lado a lado com Jesus. Não é qualquer coisa não, meu irmão. Ele conhecia Jesus de perto. Jesus estava ali o tempo todo com ele. Ele estava lado a lado, seguindo os passos de Jesus. Mas mantinha a impulsividade. Na hora do aperto, nega Jesus. Só que o que é que acontece com esse homem chamado Pedro depois do Pentecostes? O que acontece com esse homem chamado Pedro, que teve medo de ser preso, medo da morte, e que era impulsivo e queria agir muitas vezes na força bruta? O que acontece com esse homem depois que ele recebe o Espírito Santo? Vamos ver que diferença que acontece quando o Espírito Santo se faz presente na nossa vida? Primeira coisa, Atos capítulo 2, verso 14. Vamos à frente. Atos, capítulo de número 2, verso 14. Atos, capítulo 2, verso 14. Meu irmão, o Espírito Santo é derramado. As pessoas começam a falar em outras línguas. Algo aconteceu. Esse homem chamado Pedro, meus irmãos, que você nunca ouviu discursando em lugar nenhum, nunca ouviu falando para a multidão em lugar nenhum. Veja só o que acontece com Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor e fumaça. Diga aleluia. Esse homem, meu irmão, que até então, ele não tinha essa ousadia de publicamente fazer o que tinha que fazer.
Esse homem que não tinha um conhecimento grande, porque ele tinha a cultura de um pescador. Esse homem agora, diante de um fato novo, as Escrituras veem a vida dele. Ele traz à memória aquilo que havia sido dito pelo profeta. E ele começa publicamente a discursar sobre algo com profundidade, com conhecimento, de algo que ele nunca antes viveu, nem estando com Jesus ele viveu, porque o falar em línguas foi um acontecimento do Espírito Santo. Jesus já não estava mais fisicamente com ele, mas veja, nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa que fala, que ensina e que ele traz o que ele tem visto e ouvido do Pai para as nossas vidas. Então esse homem agora cheio do Espírito Santo, ele agora fala com propriedade. Ele agora pode trazer orientação às pessoas com propriedade. Porque quem é que está trazendo e enchendo e capacitando ele para falar? O Espírito Santo. Esse homem chamado Pedro, meus irmãos, na qual, quando viu que ia ser preso, ele ficou com medo e até negou Jesus. Ele agora foi preso. Por quê? Porque ele curou um homem coxo que estava na porta do templo pedindo esmolas. E quando ele viu aquele homem, ele não hesitou e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele coxo passou a andar e passou a louvar a Deus. E aí ele foi preso por causa disso. Há pouco tempo atrás, ele, para não ser preso, ele nega Jesus. Não sei quem é, não conheço, nunca vi, não tem jeito. Agora ele está diante do Sinédrio. E o que ele faz diante do Sinédrio? Ele nega Jesus de novo? Olha o que ele faz, Atos capítulo de número 5, verso 29. Vamos um pouquinho à frente. Atos 5, 29 diz: porém respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, a qual nos matastes, suspendendo no madeiro. E aí ele continua. Ele chega diante daqueles homens sabendo que queriam a sua cabeça, queriam a sua prisão, queriam o seu fim, e ele não hesita em falar desse Deus, e ele olha para eles e diz: vocês mataram ele, vocês são responsáveis por tê-lo colocado no madeiro, porque vocês não creram. Aquele homem que antes teve medo da prisão, negou até Jesus, meu irmão, para não ser preso. Esse homem agora não estava preocupado se a cabeça dele ia rolar, porque agora o Espírito Santo deu a ousadia que ele precisava para enfrentar aquela situação difícil, para enfrentar aquela pressão das pessoas. E muitas vezes essa pressão vem dentro da nossa própria casa, vem dentro da nossa própria família, de pessoas que também são de Deus, mas estão em um momento onde o coração delas está mais apegado às coisas do mundo do que do Senhor, e muitas vezes tentam nos impedir de poder estar na igreja, de poder congregar, de poder buscar a Deus. E nessa hora a gente fica com medo, e muitas vezes nós abandonamos a nossa fé para agradar as pessoas, quando nós deveríamos, na verdade, permanecer a nossa fé, porque mais importa agradar a Deus do que a homens. Quem é que tem força para enfrentar a situação e não vai perder marido, não vai perder mulher, não vai perder filho, mas ao contrário, vai ganhar vida eterna, vai ganhar pontos com Jesus? É só quem tem o Espírito Santo. Porque esse recebe a força de Deus para enfrentar pessoas, para enfrentar circunstâncias, para enfrentar situações e para vencer. Esse homem que se acovardou, era discípulo, andava com Jesus, mas se acovardou. Quando ele agora tem o Espírito Santo, ele não se acovarda mais. Porque o Espírito Santo traz virtude para a nossa vida. E recebereis virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. Esse homem passa, meu irmão, a ser cheio, esse homem passa a ser forte, e no momento da dificuldade, ele resmunga e reclama. Ele foi preso. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 40, diz: e concordaram com ele,
E chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixasse ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Mesmo passando por uma situação difícil, meu irmão, eles deixaram de servir ao Senhor? Quiseram proibi-los de falar de Jesus, eles deixaram de falar de Jesus? Não, é aí que eles falavam mais. E simplesmente por quê? Porque agora eles eram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso consolador, meu irmão. Você pode estar passando pela maior dificuldade da sua vida, mas você não vai entregar os pontos, porque Ele te consola, Ele te conforta, e Ele mostra, você tem condições, porque não é na tua força, eu estou dando força para você. Avança, prossiga, vá em frente, e Ele traz essa paz no teu coração. Ninguém entende isso, o mundo está desabando do teu lado, mas você está firme, porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Meu irmão, você está correndo risco, você está vendo situações difíceis, teu coração pode estar apertado, mas você encontra força, você levanta a cabeça e diz, eu vou cumprir o que me compete. Eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de amar meu marido, de amar minha esposa, eu não vou deixar de amar meus filhos, eu não vou deixar de ser uma pessoa fiel, eu não vou deixar de congregar, eu não vou deixar de honrar a Deus, eu não vou deixar de fazer o que precisa ser feito, independente do que for. A situação pode estar muito difícil para mim, mas eu tenho um Deus que está comigo. O mundo pode ter virado as costas para mim, Deus não virou. E por mais que eu esteja dentro dessa prisão, que estava dentro do peito, por mais que eu estou apanhando aqui, mas eu sei, o Senhor Jesus está comigo, e eu não vou deixar de fazer o que precisa ser feito. Muito pelo contrário, eu vou continuar fazendo. Olha a diferença. Mas não vamos falar só de Pedro, não. Vamos falar dos discípulos em geral, dos apóstolos em geral. Embora os apóstolos, os 12, andassem com Jesus, mas os apóstolos tinham algumas coisas. Eles eram meio medrosos, eles eram meio inseguros. Olha o que diz João capítulo 20, veja só. João capítulo 20, vamos entender isso. João capítulo 20, verso de número 19. João 20, 19. Você veja, Jesus havia morrido. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado, mas Jesus havia morrido. Esses homens que caminharam anos ao lado de Jesus, tendo esse privilégio e sendo chamados de apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que foram chamados para ser os propagadores da mensagem. Veja só, meu irmão, diante de tudo que eles tinham ouvido, aprendido do Senhor, sido orientados, corrigidos, repreendidos pelo Senhor. Verso 19, diz, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os lados, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo quem? O Senhor. Como é que eles estavam depois da morte de Jesus? Com medo. Eles tinham caminhado com Jesus, eles tinham visto Jesus enfrentar. Chegou lá rei diante de Jesus e questiona, e Jesus vai e age com firmeza. Jesus enfrenta Herodes e trata com firmeza. Mas os discípulos agora não. Jesus havia morrido, Jesus havia dito que ressuscitaria, mas como é que eles estavam, meus irmãos? Com medo. Eles estavam com medo. E muitas vezes, meu irmão, nós somos do Senhor, mas nós também temos medo. E o medo, o que ele faz? Ele abre porta para o mal entrar na nossa vida. Só que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. É somente tendo a plenitude do Senhor é que eu vou ter a plenitude do amor. É somente tendo o Espírito Santo na minha vida é que eu vou ser pleno em Deus. E aí eu não vou deixar o medo assolar a minha vida. Mas eles estavam com medo. Outra coisa que é importante destacar. Os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, eles tinham dificuldades de compreender algumas coisas. É como se eles não tivessem ainda o discernimento de uma forma clara. Tem muita gente que está dentro da igreja, já aceitou Jesus, mas tem dificuldade de compreensão. E por que tem? Porque quem é que vem trazer o que tem visto e ouvido do Pai para nós? Quem é? É o Espírito Santo. Então
Então não é só estar na igreja e ser de Jesus, porque tem muita gente que aceitou Jesus, mas tem dificuldade de compreensão, porque não tem o Espírito Santo, está igual aos discípulos. Veja só Lucas capítulo 18, perdão, Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 34. Lucas, capítulo 18, verso de número 34. Lucas 18, 34. Diz assim, Lucas capítulo 18, verso 34. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Jesus está falando aqui sobre a sua morte e ressurreição. Só que para os discípulos, eles não tinham entendimento. O próprio Jesus falando para eles, eles não estavam entendendo nada. Meu irmão, às vezes na igreja acontece isso, a pessoa está na igreja, mas ela ouve a palavra e ela não entende nada. Às vezes você fala, gente, não é possível, estou pregando aqui há tanto tempo, estou ensinando, estou falando, sou repetitivo, e a pessoa continua, ouve tanto e não consegue. Mas não adianta, meu irmão. Se a gente não tem o Espírito Santo para nos trazer o convencimento, porque é Ele que convence do pecado, não adianta. É igual dar murro em ponta de faca. Meu irmão, tem crente que é tão incrédulo quanto incrédulo, porque não tem o Espírito Santo. A única diferença é que ele sabe que Jesus existe, é que ele reconhece que Jesus é o Senhor, mas ele não cresce espiritualmente, ele não é cheio do Espírito Santo, então ele não entende, ele é fechado em relação a algumas coisas. E ele continua muitas vezes agindo sem compreender, faz as coisas de uma forma muitas vezes infantil, porque ele não entende. Ele, eu estou na igreja, eu sou de Jesus, ok, mas e aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus mostra? Parece que é fechado para a pessoa, ela não consegue compreender. Nós estamos falando de apóstolos aqui, não estamos falando de qualquer pessoa. Meu irmão, se até os apóstolos estavam lado a lado com Jesus, eram desse jeito, imagina quem muitas vezes não está. Olha como isso aqui é muito sério. Olha como ter o Espírito Santo é fundamental. Porque eles estavam desse jeito, sem entendimento. E outra coisa, muitos deles, mesmo tendo tomado a decisão por Jesus, voltavam a viver as práticas antigas. É aquela pessoa que você fala, eu não entendo, essa pessoa já é de Deus, como é que ela continua? Ela toma uma decisão por Jesus, aí ela para com o vício, ela para com muitas coisas. Passa um tempo na vida, ela volta de novo. Ela tinha parado de beber, agora volta a beber. Ela tinha parado de fumar, agora volta a fumar. Ela tinha parado de falar palavrão, agora volta a falar palavrão. Mas como é que pode um negócio desse? Em vez de andar para frente, está andando para trás. Ou seja, Jesus muda a vida da pessoa, mas ela dá passo para trás. Ou seja, voltando à velha vida. Quando Jesus ele morre, o que acontece com muitos dos discípulos? Que tinham a ordem de poder prosseguir. Eles voltaram para a velha vida. Olha lá, João, capítulo de número 21. Veja só. Evangelho de João, capítulo de número 21, verso de número 3. João 21, 3 diz, e disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada. Quando Jesus chama Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. E o que ele tinha apanhado? Nada. Agora que Jesus ele vem e ele morre, o que é que acontece, meus irmãos, com Pedro e com muitos dos discípulos? Vão levar a palavra adiante? Vão continuar cumprindo com a missão deles? Vamos voltar o quê? A pescar. Vamos voltar a fazer. Jesus já tinha chamado eles para serem pescadores de homens. Eles agora estão querendo voltar para ser pescador? Tem muita gente, meu irmão, que caminha com Jesus, mas está voltando à velha vida, está voltando às velhas práticas, está voltando às velhas teimosias, está voltando aos velhos erros, está voltando aos velhos hábitos, está voltando aos velhos costumes. Tudo isso por quê? Porque não se encheu do Espírito Santo. Porque desde o momento em que vem o Pentecostes, sabe o que aconteceu com os discípulos em geral, meus irmãos? Tudo aquilo que agora eles estavam fazendo, mesmo caminhando com Jesus, eles pararam e passaram a fazer aquilo que Jesus ensinou a eles na palavra que deveriam fazer. Primeiro, ao invés de estarem com medo e tímidos,
eles agora tinham a ousadia do Senhor. Vamos para Atos 2:42. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga graças a Deus. Esses homens agora voltaram para a velha vida? Não. Agora voltaram a ser os pescadores de homens. O Espírito Santo derramou, não vamos mais ficar em casa não. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos pregar, vamos anunciar a palavra. Vamos fazer a obra de Deus de verdade. Vamos cumprir o nosso chamado. Vamos ser a bênção, vamos ser aquela pessoa de garra, de fé, de determinação, de perseverança, de coragem. E mais, Jesus já tinha mandado eles fazerem milagres. E eles estavam meio parados ultimamente, tristes. O que vai ser agora? Jesus morreu, não estavam nem acreditando na ressurreição. Tinha uns lá que, se eu não tocar com o dedo, eu não vou ver. As mulheres chegaram e falaram: ressuscitou. Vocês estão de brincadeira. Mas agora olha o que esses homens estavam fazendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos um pouquinho para frente. Verso de número 6. Pedro estava indo para o templo na oração e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esse homem agora, meu irmão, que estava pescando há um tempo atrás lá, que estava voltando à velha vida, agora está junto com os discípulos, está junto com João, fazendo o quê? Vamos para a igreja. Porque até então ele foi para a turma do Fica em Casa. Você lembra da turma do Fica em Casa? Ele fez parte da turma do Fica em Casa. Se inspiraram, fica em casa. Aí agora que tem o Espírito Santo, o que ele tem? Vou para a igreja. Quem tem o Espírito Santo não está fora da igreja. Quem tem o Espírito Santo está na igreja, meu irmão. Quem tem o Espírito Santo está congregando, está querendo ouvir de Deus, está querendo buscar o Senhor. Ele quer mais de Deus, ele quer servir. E ele quer no caminho dele fazer o que o Senhor determina. Ele não é da turma do contrário, da turma que abandona, da turma que não. Ele é da turma que persevera. Vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Mas a igreja é feita por homens. Porque a igreja não sei o que lá. Porque eu não gosto do fulano. Porque o ciclano não sei o que lá. Vamos para a igreja, a hora nona. É hora de oração? Vamos para a igreja. Nós não estamos indo por causa de pessoas, nós estamos indo na casa de Deus para buscar a Deus. É para isso que nós estamos indo. Mas não vai ter hoje um culto especial. Não importa, porque todo culto para mim é especial, porque todo culto a palavra é aberta e ela é pregada, e é isso que é especial. Mas não vai ter hoje o cantor, não vai ter hoje o pregador tal, não vai ter hoje... Não importa, porque Jesus está lá e é Ele que eu busco, Ele é o especial. Não importa se tenham pessoas que são grandemente usadas por Ele, não importa se tenham pessoas que têm dons e talentos especiais, porque independente se eu tenho muito dom ou pouco dom, muito talento ou pouco talento, tudo que é feito na casa de Deus não é para exaltação de pessoas, é para honra e glória de quem? De Deus. Esse é o ponto. Então vou para a igreja. Vamos lá, e no meio do caminho, vamos fazer o que o Senhor nos mandou. Ele mandou curar o enfermo, Ele mandou expulsar o demônio. Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Meu irmão, e nós estamos precisando disso, porque tem muita gente que é de Jesus, mas não está cheio do Espírito Santo. E aí por causa disso, já está hoje aceitando a doença de forma passiva. Você já foi um guerreiro de oração. Alguém que quando o mal entrava na tua vida, você não aceitava. Até uma simples dor de cabeça quando vinha, você aprendeu determinação e você já dizia: eu não aceito. O demônio, você vai pegar essa dor de cabeça e vai sair em nome de Jesus. Agora quando vem a dor, ai Deus, deixa eu tomar meu Tilenolzinho lá, porque não sei o que lá. Nem fala com Deus, nem se posiciona na fé para repreender o mal. Esquece que é um Deus nos céus que pode fazer uma obra. Esquece que é um Deus nos céus que nos chamou e nos deu autoridade para exercer essa autoridade. Quem tem o Espírito Santo tem isso em memória, tem isso em mente. E pratica. E eles agora estavam fazendo isso. E outra coisa, meus irmãos, eles que até então estavam fugindo e com medo, veja como é que eles estavam diante das perseguições agora. Atos capítulo 5, verso 17. Veja só. Atos 5, 17 diz: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: ide, apresentai-vos no templo.
e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote que estavam com eles, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhos anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Meu irmão, olha que coisa. Eles foram ali presos, encarcerados, mas o que aconteceu? Deus os tira de lá. E esses homens agora estavam juntos, com ousadia, com intrepidez, com perseverança. Não estavam mais escondidos e com medo de serem perseguidos e achados, não. Eles estavam, meu irmão, prontos para poder ir até o final e cumprir com excelência o que Jesus deu. Veja a diferença. Os apóstolos que estavam com Jesus sem ser cheios do Espírito Santo, mas agora os apóstolos que tinham servido e conhecido Jesus, cheios do Espírito. E eu lhe pergunto nessa manhã, o que é que nós precisamos para não desistir? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é só aceitar Jesus. Não é só saber que Jesus é bom, mas é ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu tenho a plenitude do Espírito Santo, primeiro, eu tenho convicção de quem eu sou. Eu tenho convicção de quem eu sou. Romanos, capítulo de número 3, veja o que diz o texto sagrado. Eu disse que hoje você ia folhear bastante sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 3. Aliás, capítulo 5, verso 3. Romanos 5, 3. Diz, Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu irmão, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sei quem eu sou. Eu sei a postura e o posicionamento que eu tenho. Quando eu tenho o Espírito Santo, meu irmão, eu tenho convicção. E eu sei que por mais que eu possa passar lutas ou dificuldades, eu sei que Deus está comigo e eu vou sair dessa situação. E essa situação adversa vai me fazer ser mais forte. Essa situação adversa vai me fazer ser mais experiente. Porque a luta, ela produz paciência. E a paciência produz esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Porque quando eu estou passando pelo momento difícil, o Espírito Santo está revelando a palavra. Eu venho para a igreja, Deus fala comigo, a palavra se revela, eu abro a Bíblia, o Senhor me motiva, e eu entendo, e eu vou permanecendo, e eu vou vendo o agir de Deus, e as coisas vão acontecendo à minha volta, e quando eu vejo, eu tenho testemunho para contar. Eu sou aquela pessoa que quando o pastor pergunta, quem aqui tem uma bênção para contar? Eu levanto a minha mão, e eu posso dizer, olha, há 6 meses atrás, se eu fosse dizer para você, eu abrisse a boca para dizer o que estava acontecendo, você ia chorar. Talvez ninguém sabia do que estava passando comigo, mas estava passando isso. Mas eu confiei em Deus, a palavra veio ao meu coração, Deus me deu forças, o Espírito Santo me renovou, e hoje, irmãos, eu tenho essa bênção para contar. Deus me deu essa vitória, Deus me deu essa cura, Deus me abriu essa porta, Deus me deu esse livramento, Deus mudou a minha sorte, e hoje eu posso glorificar a Deus. Quem tem o Espírito Santo tem convicção de quem é. Quem tem o Espírito Santo tem convicção, meu irmão, do chamado que tem para a sua vida. E outra coisa, quem tem o Espírito Santo sempre vai ter fresco na sua memória o que Deus tem de melhor para você. João, capítulo de número 14, verso 2. Evangelho de João, capítulo 14, verso... João, capítulo 14... verso de número... João, capítulo 14, verso de número 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu irmão, sempre está diante de você o chamado de Deus para a tua vida. Sempre está diante de você o que Deus tem para você. Sempre está diante dos teus olhos o que Deus prometeu para você. E aí, meu irmão, quando o caminho está difícil e você pensa, vou parar, vem aquela voz do Senhor e que mostra para você, meu filho, foi isso que eu te prometi. É isso que eu tenho para você. Quando você está tristinho, igual Abraão estava, quando via que os anos passavam e ele não era pai, e ele ficava dentro daquela tenda de cabeça baixa, já pensando, vou botar o Eliezer para poder ser o dono de tudo. O Senhor estava dizendo, sai para fora dessa tenda, olha para o céu, conta as estrelas se você pode contar, porque o teu nome é Abraão, eu te fiz pai de muitas nações, foi o que eu prometi para você, o filho é do teu ventre, Abraão. O Espírito Santo faz isso, ele traz a gente para fora daquele mundinho que a gente fica e que muitas vezes tenta nos parar e nos mostra, eu te prometi isso, é isso que eu tenho para você. Quando eu trouxe você aqui para essa América, eu trouxe com esse propósito. Quando você casou, você teve esse propósito. Quando eu te gerei no ventre da tua mãe, foi para esse propósito. Deus fala, quando eu te dei esse filho, essa filha, foi para esse propósito. Então não importa o que seja, o que importa é que a promessa de Deus é clara, e aí o Espírito Santo traz isso, ele mostra, vai, persevera, ora por esse, intercede por esse, não desiste dele, persevera, batalha, clama, faz campanha, faz propósito, a vitória vai vir. Ele sempre vai deixar isso claro para você. E outra coisa, meu irmão, não é no natural. Volta para onde começamos, Atos capítulo 1, verso 8. Por aqui começamos e por aqui terminaremos. Atos 1, 8. Vamos ler novamente com voz alta e forte. O que é que diz esse texto? Mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, e até os confins da terra. Não é natural, é sobrenatural. É virtude, meu irmão, é poder, é capacidade que não vem de nós, não é oriunda de nós. Isso vem do Espírito Santo. Essa é a convicção do nosso coração. Essa é a certeza do nosso coração. Essa é a fé da nossa vida. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo. Tem muita gente, meu irmão, que tem se esquecido de que um dia você já foi visitado pelo Espírito Santo. Tem muita gente que há muitos anos nem em línguas ora mais, e Deus já te deu esse batismo. Você já teve essa visitação, só que você ignorou o que Deus fez para você. Está em tempo de você voltar. Tem muita gente que hoje ouve essa palavra e diz, Deus, eu não achava que era tão importante assim ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero isso para a minha vida. Eu preciso. A única forma de não desistir é ser cheio do Espírito Santo. E é Ele que nós vamos buscar nessa manhã. Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo não desiste, meu irmão. Quem é cheio do Espírito Santo persiste, persevera, avança. Glória a Deus por isso. Põe a mão no teu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere pela minha oração nessa hora. Você vai levantar a tua voz e você vai orar hoje. Você vai levantar a sua voz e você vai clamar hoje. Você vai levantar a tua voz e você vai se posicionar diante de Deus nessa hora. E Deus vai abençoar. Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. E diga assim comigo, Senhor, diga com fé, Senhor, em nome de Jesus, eu venho à tua presença. E nessa manhã, eu compreendi a importância de ser cheio do Espírito Santo.
E é isso que hoje eu venho buscar agora. Que o Teu Espírito Santo possa encher a minha vida, possa me tomar em Tuas mãos, e que toda honra e que toda glória seja dada a Ti. Comece a falar com Deus nessa hora. Pai, estamos na Tua presença. Santo Deus, o nosso coração está aberto e no Senhor está a nossa confiança e está a nossa esperança. No Senhor, meu Deus, está a nossa fé e a certeza de que Tu tens o melhor para nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra nessa manhã, Senhor, ela vem como um bálsamo na nossa vida. A Tua palavra nessa manhã, meu Deus, ela vem de uma forma encorajadora no nosso viver. E nós queremos, Senhor, Te exaltar e Te glorificar, porque o Senhor, meu Deus, está olhando para nós, está cuidando de cada um de nós. Pai, nós tomamos um dia uma decisão pelo Senhor. Te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso, meu Deus, sem dúvida, foi uma decisão muito especial. Mas, meu Deus, vida cristã é vida muito mais do que reconhecimento. É vida de prática, meu Deus. Senhor, quantos de nós estamos como os discípulos, os apóstolos estavam? Somos do Senhor, cremos no Senhor, não temos nenhum outro Deus na nossa vida. Mas, meu Deus, ainda não alcançamos a plenitude do Teu Espírito Santo. Na verdade, meu Deus, nem buscamos como deveríamos. Quando o Senhor, meu Deus, vai à cruz, o Senhor ordenou que permanecêssemos na cidade, até que do alto fôssemos cheios do Espírito Santo. Mas, meu Deus, muitos dos discípulos voltaram, como aqueles no caminho de Emaús. É como se tivessem, meu Deus, perdido a esperança, ou como se não tivessem vivido a mudança, ou a transformação, ou alcançado, meu Deus, a bênção que aguardavam. Mas, meu Deus, tudo foi diferente no momento em que o Espírito Santo foi derramado. Porque no momento que o Espírito Santo foi derramado, meu Deus, ninguém mais desistiu, ninguém mais voltou, ninguém mais agiu no impulso, ninguém mais foi tomado pelo medo, ninguém mais negou o Senhor, ao contrário, todos passaram a ter uma força, todos passaram a ter uma coragem, todos passaram a ter um entendimento, e até aquilo, meu Deus, que estava fechado, até aquele entendimento, meu Deus, que estava fechado, ele agora, meu Deus, se abriu e mudou, e houve, meu Deus, transformação, e houve, meu Deus, mudança, e houve, meu Deus, novidade. Ah, Senhor, e é isso que hoje nós entendemos e queremos, Senhor. Quantos, meu Deus, ao longo da caminhada param, desistem, entregam os pontos, abandonam a fé real, deixam, meu Deus, as práticas que aprenderam quando Te aceitaram e não conseguem, meu Deus, evoluir, não conseguem, meu Deus, avançar, ao contrário, regride, voltam às velhas práticas. Mas, meu Deus, quem tem o Teu Espírito Santo não volta atrás, pelo contrário, vai à frente, não tira a mão do arado, pelo contrário, meu Deus, por mais que esteja difícil arar, mas vai até o final, porque sabe que haverá no Senhor recompensa. Oh, meu Deus, o Senhor nos motiva nessa manhã, o Senhor nos encoraja nessa manhã, o Senhor nos fortalece nessa manhã. Ah, meu Deus, então vem nessa hora, aleluia. Vem encher a Tua igreja, vem encher o Teu povo, vem encher os Teus filhos. Pai, nessa manhã eu Te peço, Senhor, reacende a chama no coração dessa pessoa que se apagou, Deus.
Essa mulher, Deus, que sempre foi uma mulher de perseverança, sempre fez as suas campanhas, sempre lutou pelas causas, e hoje, Deus, não consegue nem orar, meu Deus, ela ora mais como orava. Ah, meu Deus, olha para essa pessoa, Senhor Jesus, que sempre foi alguém de fé, sempre foi alguém de determinação, sempre foi alguém de ânimo, meu Deus, mas hoje, Pai querido, ela tem aceitado tudo de uma forma normal, ela tem aceitado, Deus, tudo de uma forma passiva, ela tem, meu Deus, se entregado às debilidades da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para essa pessoa, meu Deus, que sempre conseguiu olhar para as promessas do Senhor, mas hoje, Deus, ela só consegue olhar para a dificuldade que está em volta dela, e ela não consegue, meu Deus, enxergar o que o Senhor tem para ela. E quantos, meu Deus, ao longo dessa caminhada estão desistindo, deixando-se levar, meu Deus, por vento de doutrinas, deixando-se levar por sentimentos de tristeza, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de rancor, de amargura. Mas Espírito Santo, vem sobre nós como naquele dia de Pentecostes. Vem sobre nós como naquele dia de Pentecostes. Faz hoje um Pentecostes aqui na tua igreja, Senhor. Começa, meu Deus, a passar no nosso meio. Canta labaxere balabá. Orebadore canta labastere canta labaxere canta laciana lama. Rebadore candele basiriana la xiriada la duriana la malalama. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem passando no nosso meio, meu Deus, porque quando o Senhor se faz presente, o Senhor é aquele que vem trazer o que tem visto e ouvido do Pai, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos conforta, o Senhor é aquele que nos encoraja, o Senhor é aquele que nos aviva, o Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele, meu Deus, que nos dá força. Rebariada serecandele xeriaba, nerebadore camdala siriandala deriandele xiade siandeliandelia la balama. Oh Senhor, venha reacender a chama, vem reacender a chama, vem reacender a chama dessa pessoa que está abrindo a boca e está orando, dessa pessoa que está levantando a voz e está falando contigo, dessa pessoa, meu Deus, que há tempos, Senhor, não se entregava, meu Deus, com propriedade em oração, que há tempos, meu Deus, não rasgava o coração, só as vestes, mas, meu Deus, nessa manhã está rasgando o coração diante do Senhor. Vai abrindo o teu coração, é hora de falar com Deus, é hora de oração agora, é hora de você se rasgar na presença de Deus, é hora de você abrir a tua boca e falar com o Senhor, é hora de você dizer: Deus, eu quero ser cheio, é hora de você dizer: Deus, eu quero a plenitude do teu Espírito Santo, é hora de você levantar a tua voz e dizer: Senhor, me batiza no teu Espírito Santo nessa hora, e diga: Deus, eu quero ser seu, eu quero ter aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu quero ter esse discernimento, eu quero ter essa força, eu quero ter essa ousadia, eu quero ter essa coragem, eu quero ter essa garra, eu quero ser do Senhor de uma forma plena, eu quero, meu Deus, poder ter condições de avançar, de prosseguir, eu quero cumprir a tua palavra com excelência, eu quero, meu Deus, ser a bênção que o Senhor tem me chamado para ser. É hora de vencer a si mesmo, meu irmão. Não é hora de estar como os discípulos, cansados e pegando no sono. Não é hora de estar de boca fechada, mas é hora de levantar a voz, é hora de levantar a voz, é hora de vencer a si mesmo, é hora de perseverar ao lado do Senhor nesta hora e ser cheio do Senhor. Ele diz: permanecer
passeiem na cidade, até que do alto sejais revestidos. Então permaneça nessa oração. Se você pedir, se você buscar, se você levantar a tua voz, se você clamar, Ele vai te encher nessa manhã. Ele vai colocar palavras na tua boca, sons começarão a sair dos seus lábios, palavras estranhas começarão a ser proferidas dos seus lábios. Vem Espírito Santo nessa hora, vem Espírito Santo nessa hora, e toma, meu Deus, essa igreja, toma, meu Deus, a vida de cada pessoa, toma a vida dos teus filhos, sopra com o vento do teu Espírito aqui agora, Senhor, e encha, Senhor, essa igreja, e encha, Senhor, essa igreja, e encha, Senhor, esse teu filho. É só abrir a boca, homem de Deus, é só abrir a boca, mulher de Deus. Nós estamos muito tímidos ainda, nós estamos muito tímidos ainda. É no abrir da tua boca, é no abrir da tua boca. É hora de você ser cheio, é hora de você falar como o Senhor lhe concede, é hora de você ser batizado pelo Espírito Santo. Não se canse, não se canse. É nessa hora que parecem que faltam palavras, é nessa hora que você muitas vezes não sabe nem mais o que dizer. É no abrir da tua boca que você vai ser visitado, é no abrir da tua boca que você vai ser cheio. Diga a Ele que você o ama, diga que você o adora, diga que você quer mais dele, diga que você quer ser bênção nas mãos dele. Peça para Ele trazer novamente aquela garra, aquele ânimo. Oh Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, flua no nosso meio, encha a vida dessa pessoa. Seja cheio do Espírito Santo, homem, seja cheio do Espírito Santo, mulher, seja cheio do Espírito Santo, jovem. Oh, abra a tua boca, fale conforme o Senhor lhe concede, fale conforme o Senhor lhe concede. Há uma presença de Deus que está invadindo esse lugar, há uma presença de Deus que está invadindo esse lugar, mas tem muita gente tímida, tem gente que não está orando, tem gente que não está se esforçando, tem gente que não está abrindo o coração. Esse é o teu momento, meu irmão. Sem o Espírito Santo você para, sem o Espírito Santo você desiste, sem o Espírito Santo você murmura, sem o Espírito Santo você fracassa, sem o Espírito Santo você não tem esperança. Mas com o Espírito Santo você pode todas as coisas, com o Espírito Santo você vive a promessa de Deus, com o Espírito Santo você contempla a glória de Deus. Põe essa voz para fora, meu irmão. Oh, põe essa voz para fora. Deixa o Senhor ouvir a adoração. Não é no pensamento, não, é em palavras. Esse é o teu momento. Simplesmente creia. Não seja alguém de dura cerviz, mas simplesmente creia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Santo, 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 santo é o Senhor, justo é o Senhor, bendito é o Senhor, sublime é o Senhor, poderoso é o Senhor, exaltado é o Senhor. Oh, Santo Deus, vai dando direção, meu Deus, a cada uma dessas pessoas, Pai. Vai dando direção a cada uma dessas pessoas, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, na vida dos teus filhos que estão orando. Vai trabalhando na vida das tuas filhas que estão orando. Vai abrindo o coração e vai falando com Deus.
Isso, meu irmão, você está orando. Tem gente sendo batizada nesse momento. Tem gente falando em outras línguas nesse momento. É isso, é só falar agora. São sons que saem dos seus lábios. Você não entende, parece, mas você está orando bem. Oh, quanto tempo, mulher, você não orava em línguas. Quanto tempo você não tinha um momento de ter edificação diante do Senhor. Mas quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas é edificado. Esse é o teu momento, tenha liberdade. Esse é o momento de você ser edificado. Esse é o momento de você ter contato com Deus. Esse é o momento de você falar com o Criador. Quem ora em espírito, ora bem. E Deus, Ele é espírito. Oh, Senhor, 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 vai enchendo a tua igreja, vai batizando, Senhor. Continue a batizar, continue a derramar do teu Espírito, continue a encher a vida dessa pessoa, Senhor. Vamos ver homens diferentes, vamos ver mulheres diferentes, vamos ver jovens diferentes, vamos ver crianças diferentes, vamos ver vidas transformadas, Senhor. Pessoas ousadas, pessoas determinadas, pessoas perseverantes, pessoas de fé, pessoas com autoridade. Encha minha vida, encha minha vida, oh, aleluia. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga Espírito, Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, Nas minhas mãos eu quero levantar, e o meu louvor, e o meu louvor te adorar, e o meu coração derramar. meu coração eu quero derramar Diante do teu As minhas mãos eu quero levantar, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor, muito obrigado pela visitação do Teu Espírito Santo nessa manhã, por nos encher da plenitude do Teu Espírito. Senhor, muita coisa será diferente a partir de hoje. Muitas coisas na nossa vida serão diferentes a partir de hoje. Deus, eu consigo ver aqui homens diferentes na sua casa. Eu consigo ver mulheres, meu Deus, diferentes na sua postura a partir de hoje. Verdadeiras mulheres de Deus. Eu consigo ver pessoas voltando para o caminho e voltando para a rota, Deus. Eu consigo ver pessoas, meu Deus, voltando a serem aquelas pessoas perseverantes e presentes e constantes. Eu consigo ver jovens, Deus, grandemente usados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu consigo ver aquilo que a Tua palavra mostra para cada um destes que são fiéis. E é isso que o Senhor tem para os seus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor em adoração. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Dá um abraço no seu irmão, fala para ele, seja cheio do Espírito Santo. Dá um abração aí. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, né, meus irmãos? Deus é bom. Olha, nós vamos em 5 minutos já ministrar a bênção da proteção para você. Não vou demorar mais do que isso. Mas nós vamos nessa hora rapidamente também abençoar a vida financeira e profissional de todos. Momento da igreja o poder ser fiel e cumprir com o Senhor a sua fidelidade. Se você trouxe o seu dízimo,